Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem como tema rotina que salva vidas. Como é que funciona um pronto-socorro de um hospital com esse? O hospital salva pessoas. Tem ali toda uma estrutura e nós vamos saber como que é isso, como se sentem os profissionais que trabalham nesse tipo de ambiente esta noite. Portanto, para isso estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Dr. Victor Pereira, gerente de operações do Hospital Santa Helena. O Dr. Marco Antônio Mendes Castilho, responsável técnico pelo pronto-socorro do Hospital Santa Helena. E a Mayra Mello, diretora executiva do Hospital Santa Helena. Bom, eu quero começar aqui com a Mayra, com a sua beleza irradiante, tem um sorriso muito bacana. Muito obrigado, Mayra, por ter vindo. Mayra, você é diretora executiva de um hospital, não é? O que é, em linhas gerais, ser uma diretora executiva no hospital? Porque parece que o hospital reúne tudo, né? É restaurante, é enfermaria, é tudo, parece que tem tudo no hospital, não é? O hospital é conhecido como uma alta complexidade, né? Então, o hospital e o aeroporto, eles falam que são os dois negócios mais difíceis de serem administrados por tudo, porque tem de tudo um pouco, né? Vai de hotelaria, um serviço de higienização, né? Rouparia, medicina de ponta, equipamentos, investimentos, egos, vidas. Então, assim, o hospital tem tudo lá dentro, né? Então, por isso que é conhecido, o hospital e o aeroporto são conhecidos como os dois negócios mais difíceis de serem administrados, porque eles funcionam 24 horas e tem todos os negócios lá dentro, né? Todos os negócios dentro de um só, né? Então, tudo acontece. Às vezes eu brinco com algumas pessoas que é quase uma mini cidade, né? Você tem que cuidar de tudo um pouco, né? Tem pessoas, tem processos, tem sistemas, tem informação, tem paciente, tem vidas, tem muito amor, tem dor, tem tudo dentro de um hospital. Eu trabalhei num hospital por 5 anos, que não é o caso de vocês, mas pelo volume do hospital, pela altíssima complexidade, tinha até uma delegacia dentro do... Tem o jurídico, né? Tinha uma delegacia, eu não sei se ainda tem, mas na Santa Casa tinha o Hospital Santa Isabel, e ali é um negócio, uma cidade praticamente, uma cidade. Né? E tinha uma delegacia de polícia, quer dizer, não precisa de você chegar tanto, mas ali, além de tudo, tinha uma delegacia de polícia. Dr. Marco Antônio Mendes Castilho, o senhor que trabalha no local que muita gente fala que é o lugar do ai meu Deus, né? Ou para o pronto-socorro, ai meu Deus. Chega lá, tem que salvar vidas, né? Então, depois nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre isso, mas o pronto-socorro é aquele lugar que a pessoa vai porque precisa de pronto-socorro, né? Como é que é isso? Então, boa noite a todos. É bem interessante, a gente sabe que a experiência do paciente, o tempo para que ele seja atendido e tenha as suas demandas resolvidas, acaba implicando muito na experiência que ele tem dentro do pronto-socorro e dentro do hospital. Então, fazer uma análise repetida e uma análise que nos leve a ter a quantidade de profissionais adequados, com os especialistas adequados e com as áreas de apoio adequadas é fundamental para que a gente consiga fazer com que os pacientes tenham essa experiência maximizada dentro da instituição. Depois nós vamos aprofundar nessa coisa do pronto-socorro, porque eu acho muito importante a pessoa entender o que é a rotina do pronto-socorro, porque ela não é fácil. Bom, Victor Pereira, você que é gerente de operação do Hospital Santa Helena, você é gerente de operação, mas não é aquela operação, você não vai fazer uma operação de hérnia. Como já fizeram, não é? O que é um gerente de operação de um hospital? Boa noite a todos. O gerente de operação, ele cuida de algumas áreas que são pulsantes, são áreas que funcionam, na maioria das vezes, 24 horas. Área de recepção, hotelaria, higienização, área de nutrição,
Então são áreas que funcionam, têm o seu funcionamento administrativo, que são áreas de suporte e de apoio à assistência de um hospital, né? Necessárias para um funcionamento de uma instituição de saúde. E um profissional como você vem de qual que é a origem acadêmica? É administração hospitalar? Minha formação acadêmica é em administração, né? Eu tenho um pós em gestão empresarial, liderança, e estou cursando uma outra também, mas é a base administrativa, geralmente. Administrativa. Uhum. É uma coisa que requer uma ginástica muito grande, né? De pessoas, né? Ser relacional, ser resolutivo, buscar conciliar dentro do hospital, assim como a Mayra falou, o próprio Dr. Marco Antônio, o nível de complexidade é muito alto e nós lidamos com vidas, então nós precisamos ser extremamente resolutivos, agir com o máximo de celeridade e lembrando sempre que aquela pessoa é o amor, é o bem de alguém. Então, minutos, horas fazem muita diferença num desfecho clínico e nós, da área administrativa, somos fundamentais no auxílio, né, da celeridade desse processo. Ô Mayra, eu realmente, 5 anos dentro de um hospital, eu passei, não necessariamente por ordem, mas eu passei pela pediatria, pela oncologia, pela cardiologia, passei pela oncologia, que era uma área muito difícil na época, foi a pior área que eu passei. E depois fui instrumentador também. Então, portanto, tive uma noção muito interessante da rotina hospitalar. E eu não sei se, a exemplo da Santa Casa, porque lá tem o Hospital Santa Isabel, que até parece que agora venderam, que era a unidade que a gente chama particular, unidade que a pessoa se internava lá podendo pagar o plano de saúde. No caso do Hospital Santa Helena, que vocês tão bem representam, ele também atende clientes de toda a natureza, por exemplo, da Unimed, ou do SUS, também é multi atendimento? Não? Não, ele é um hospital particular, então nós atendemos convênios e pacientes particulares. Nós não temos nenhum atendimento no SUS, né? Não fazemos nada relacionado ao SUS. Então ele é um hospital particular. Então, mas eu imagino que vocês atendam qual? Unimed? A maioria em Goiânia, Unimed, Pasgo e as seguradoras, né? GEAP, Postal Saúde, Bradesco, Sul América, Amil. São muitos convênios, né? E lá tem uma ala, porque tanto os hospitais também, que são hospitais particulares, eles têm alas mais sofisticadas, menos sofisticadas. Eu falo no campo do que você chama de, alguém chama aqui de hotelaria, porque é uma hotelaria. Lá tem, por exemplo, apartamentos mais que acomodam a família e são mais sofisticados. Nós temos leitos diferenciados, né? Alguns leitos diferenciados, mas o hospital tem passado por uma reestruturação física, né? E nós estamos tentando trabalhar sempre no mesmo critério para todos. Então, independente de ser um paciente convênio ou um paciente particular, nós gostamos de trabalhar no mesmo critério, né? Nós entendemos que as pessoas têm a mesma possibilidade e têm o direito de receber um serviço de ponta. Que legal, isso é uma coisa muito digna que vocês estão fazendo, vendo a pessoa como o ser humano que o é, né? Quantos anos tem o Hospital Santa Helena? Eu mais ou menos posso chutar pelo tempo que sei que vocês existem. Nós estamos fazendo aniversário, inclusive agora, né? Mês de abril, 65 anos de instituição. 10 de abril, anos. 65 anos. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Né? Não é fácil. Uma bela instituição com uma bela história. Né? Mas lá, doutor Marco Antônio Mendes Castilho, são famílias de médicos. São o quê? Os fundadores, sim. São os médicos. Fundadores são médicos, os proprietários são médicos. Médicos. Você veio de uma família de médicos, não? Eu tenho um tio médico e uma mãe médica. Que legal. A sua mãe é médica, lá no Santa Helena? Não. Eles não moram em Goiânia. Bom, a sua especialidade qual que é? Eu sou intensivista. Intensivista. O que é um intensivista? Intensivista é o profissional que trabalha na unidade de terapia intensiva, nas UTIs, né? Provendo cuidado para os pacientes mais graves. Eu sou atual presidente da Sociedade Goiana de Terapia Intensiva. Eu imagino que o trabalho de vocês intensivistas, e até tem um médico, meu amigo, que é intensivista também, foi muito crucial e exaustivo na pandemia, não é isso? Eu creio que foi a primeira vez, talvez, que nós tenhamos sido completamente reconhecidos como profissionais, né? A especialidade existe há muitos anos. Para quem trabalha com medicina, não é uma novidade,
mas a população em geral talvez não conheça a especialidade da terapia intensiva, né? Você busca muitas vezes um hospital pelo corpo clínico, pelo seu médico de consultório, mas muitas vezes você não entende que ali por trás existe uma unidade formada por especialistas e que vai eventualmente prover o seu cuidado no momento extremo, né? E foi muito interessante a pandemia porque pela primeira vez a população teve uma real noção disso. Verdade, porque os intensivistas e as pessoas que trabalham nas UTIs, realmente, quando você fala assim, eu trabalho 24 horas por dia, não, você não sabe o que é trabalhar 24 horas por dia. Quem sabe são pessoas que trabalham na UTI, por exemplo, porque aquele 24 horas por dia para tomar um cafezinho, né? Não dá para tomar um cafezinho. No seu momento de trabalho ali, não dá nem para você ficar limpando óculos. Exatamente. É interessante essa analogia, né? Eu limpo o óculos, enquanto eu limpava o óculos, aconteceu alguma coisa. Exatamente. Né? Bom, nós vamos para o intervalo comercial, lembrando que a Unimed de Goiânia cuida da minha família, merece que você cuide da sua também, porque eles cuidam muito bem e o lema da Unimed é cuidar de você. Esse é o plano. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor, hein? Endereço Avenida Mutirão, 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. Tudo à pronta entrega lá na Cerrado Acabamentos. E a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, na BR-153, telefone 3282-7040. Bandeira Odontologia Especializada. O dentista responsável, Dr. Carlos Bandeira, grande odontólogo, que nós indicamos para vocês, Avenida da Deputado Jamel Cecílio, 2946, no New Business Style, ali na Jamel Cecílio, telefone 3281-0647. Voltamos já já. Qualificação que esse hospital tem, e o respeito que eu tenho por eles, e os goianos também, o Hospital Santa Helena, que está agora completando 65 anos. Bom, Vitor Pereira, a operacionalidade de um hospital, eu creio que exige, falei para o senhor, ginástica muito grande, porque é o seguinte, você compra insumos, você atende pessoas especializadas para manutenção de equipamentos, tem um consumo de energia muito grande no hospital, porque a gente sabe disso, o consumo de energia não é fácil, né? Ar-condicionado direto, aquela coisa toda. E você tem que fazer um balanço muito, muito bom, porque senão, se você brincar, o processo inflacionário e tudo mais, corrói a sua capacidade administrativa, né? Como é que é isso? É um exercício diário, né? De fato, fazer essa conta fechar, ela é um grande desafio. A razão de existir de um hospital, independente dele ser público ou privado, é salvar vidas, né? E nós levamos isso muito a sério, né? O nosso paciente, ele sempre está em primeiro lugar. Mas em paralelo a tudo isso, de fato, a estrutura ela precisa se manter, ela precisa de fato funcionar. E para isso, existem várias áreas, vários profissionais, né? É um time muito grande envolvido nisso, né? Desde o comprador a realizar a compra de um medicamento num preço mais competitivo, para que possamos conseguir, né, no tratamento desse paciente, né, nessa conta hospitalar que é enviada à operadora de saúde, a gente receber de forma correta todo aquele serviço prestado, né, realizando os devidos procedimentos, cirurgias, todo o tratamento necessário, né, para salvar vidas, para que a gente possa recebê-lo, né, de forma futura dos planos de saúde. É um exercício diário, são várias áreas envolvidas, e, de fato, todo esse processo dos últimos meses, dos últimos anos, tem sido desafiador. O preço de tudo aumentando muito, nas nossas casas percebemos, né, energia elétrica aumentou bastante, valor de supermercado aumentou e, como o senhor falou, dentro de um hospital tem restaurante, você tem um serviço de nutrição que fornece dieta, refeição aos pacientes, a acompanhantes, a funcionários e todo esse custo, né, nos últimos meses ele está bem inflacionado, né, aumentou bastante. Mas é um exercício. Dr. Marco Antônio Mendes, eu nunca me conformei, e nesse aspecto continuo não me conformando, com gente que fala, olha, o sujeito exerce o sacerdócio da medicina.
Não, sacerdote é sacerdote, deixa o sacerdote lá na igreja. O que eu entendo que precisa demandar do médico é o seguinte: o médico é médico 24 horas por dia. Se o senhor sair aqui, uma pessoa passar mal aqui, se o senhor estiver no avião, o dever da medicina, o chamando, tem que estar lá, não há. E não pode ser um mercenário da medicina, fazer coisas erradas, coisas que a gente sabe que não estão certas. Mas é preciso entender que a pessoa investe décadas na sua formação e precisa ser remunerado por isso. E às vezes há uma impressão errônea de que o médico não pode falar que ele é bem remunerado. Eu falo, não, o médico tem que ser bem remunerado, até para que ele possa progredir, porque senão ele fica defasado, né? O senhor enxerga essa dificuldade das pessoas entenderem que o médico também precisa, além de... É claro que na hora ali que está trabalhando, ele não está pensando de sujeito, esse camarada aqui tem uma roupa melhor, não. Ali é um paciente. Mas fora isso, eu acho que é preciso ter essa consciência da sociedade que o médico também precisa empresarialmente se dar bem, né? Sem dúvida. Como qualquer profissional, o médico também tem que ser remunerado por seu serviço, por seu trabalho, né? Eu creio que, especificamente no nosso hospital, isso é uma questão pacificada, né? Os profissionais são bem remunerados pelo serviço que prestam e a gente tenta fazer com que isso mantenha, inclusive, a equipe coesa. Realmente, a sociedade, eventualmente, tem um pouco mais de dificuldade de entender isso. É uma questão histórica, evidentemente. Mas creio que agora, com as mídias e com a evolução de todo o histórico, né, da medicina, eu acho que isso tem sido mais bem visto. Inclusive, Mayra, eu acho que está começando a haver uma consciência de que bons hospitais, com médicos adequadamente remunerados, com enfermeiros bem remunerados, que ainda é um segmento pouco remunerado, muito abaixo do que merece, a meu ver. Sim. Isso, quem ganha, na verdade, é a sociedade, porque permite que tenha um local adequado para ser atendido quando precisa, né? Isso, acho que a profissionalização, né, isso é muito importante, né? Talvez a área da saúde demorou um pouco mais para chegar à profissionalização, mas ela chegou, né? E que bom, e de fato, quando ela chega, o bem vai para o paciente, né? Quando chega a profissionalização, o bem maior é para o paciente, porque se eu tenho um profissional melhor remunerado, que consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Poder dar uma boa escola, poder chegar em casa, ter lazer, poder também investir no seu estudo, ele de fato traz tudo isso para dentro da instituição. Então a profissionalização e a melhor remuneração, de fato quem ganha com isso tudo é a sociedade e são os pacientes. E qualquer hora nós podemos ser um paciente, né? Aliás, qualquer dia nós vamos ser um paciente, nós vamos passar por isso. Nós vamos precisar de uma instituição que seja para uma consulta, que seja para um dentista, que seja para algo, um check-up anual, que seja para algo mais grave, igual a profissão do Dr. Marco Antônio, né, que é a questão do médico intensivista. Não é a nossa vontade, não é o que nós buscamos, mas de fato nós temos que olhar para os profissionais da saúde e buscar algo que seja condizente com a vida que eles levam, né, com a vida que nós levamos, né? Então tem que ser bem remunerado, tem que ser um bom lugar, um bom clima, né? Tem que ter uma instituição que tem um bom clima organizacional, né? É importante as pessoas estarem alegres. O hospital é triste, o hospital tem histórias tristes, mas o hospital tem várias pessoas, né? No nosso caso, mais de 600 pessoas trabalham lá. Então, tem que ter um bom clima, porque só consegue cuidar de paciente quem se sente cuidado pela instituição. E quem é cuidado em casa, quem tem boas relações, né? Onde tem muito respeito, tem muita ética, de fato isso tudo é transformado numa boa medicina, numa boa saúde, numa bela experiência do paciente conosco. Beleza você falar isso, porque realmente, estatisticamente falando, o índice de sucesso de qualquer hospital sério é muito acima da parte que é o insucesso. Quer dizer, então, é verdade que, claro, que uma pessoa que vai a óbito e tudo mais causa um trauma muito grande. Mas se você for ver estatisticamente, vamos supor, de cada 100 pessoas que entram no hospital, mesmo aqueles que entram, às vezes, em condições que precisam ser de um atendimento mais rápido, eu acredito que
não sei se tem estatística, mas posso chutar que mais de 90% saem do hospital como um final feliz. Né? Agora, falando especificamente, doutor Marco Antônio, do pronto-socorro do hospital. Porque eu já ouvi algumas pessoas falarem, se você tiver um acidente, vai querer ser levado para o Hugo. E eu fico pensando, poxa, eu já vi médicos falando isso. Por que será? Porque eu sei que não só o Hospital Santa Helena, o Anísio Rassi, outros hospitais, estou citando alguns que eu conheço vocês, conheço o Anísio Rassi, são hospitais que você pode ir, que você vai ter atendimento de emergência que precisa, né? Isso é um pouco de mito, quer dizer, o seu pronto-socorro está apto, quer dizer, se tiver algum acidente, pode falar, está aqui na minha carteirinha, leva lá para Santa Helena que eu sou amigo do Dr. Marco, quem sabe ele vai estar lá. Eu coincidentemente coordenei a UTI do Hugo durante alguns anos e o Hugo é um grande hospital. Claro. Mas é lógico que as pessoas tendo acesso a um plano de saúde, muitas vezes eles querem um atendimento um pouco mais diferenciado. E o Santa Helena está completamente apto para poder atender essas pessoas. Para poder atender um politrauma, você tem que ter várias equipes de sobreaviso, né? Você tem que ser cirurgião geral, você tem que ter neurocirurgião, você tem que ter uma boa terapia intensiva, você tem que ter um bloco cirúrgico que funciona 24 horas por dia. E tudo isso o Santa Helena tem. Então, a população pode ficar tranquila em relação a isso, né? Pacientes que sofrem trauma e que procuraram o Santa Helena serão muito bem atendidos. Pois é, então eu vou ficar com a minha carteirinha lá anotado, porque eu sempre fico com medo desses políticos me matarem do coração, porque eles me passam tanta raiva, que eu fico com medo de eu ter um AVC por conta da birra que eu fico com os políticos. Inclusive... Se você tiver um AVC, eu recomendo fortemente que você vá para Santa Helena. Nós temos um protocolo gerenciado de AVC, o senhor vai ser trombolizado em tempo correto e vai sair lá sem déficit. Tá vendo? Olha, eu não quero. Eu estou parando de ler os políticos, de ouvi-los, porque eles realmente passam muita raiva. Eu acho que não é só em mim, não, viu? Se for por conta dos políticos, o hospital lá do pronto-socorro do Hospital Santa Helena vai ficar bem ocupado, assim, né? Muito tempo bem ocupado. Mas, Victor, você é de Goiânia, não? Sou de Goiânia, natural de Goiânia. Da capital. Da capital. Isso. Bom, o Santa Helena hoje, para quem não é daqui, ele está num local, eu acho que ficou num lugar da cidade que é bem geograficamente bem localizado, porque vocês não estão longe de nenhum dos setores nobres, por exemplo, como o Marista, o Sul e o Bueno. Vocês estão ali, é no Bueno, não é? No Sul, setor sul. Ele é no setor sul, quase perto do Bueno ali, né? Bem próximo. No mix. E ali perto, inclusive, de um bolsão muito ativo, que é a Castelo Branco, né? Sim, sem dúvida. Então, geograficamente, é uma boa localização. Excelente, né? Localização. Estamos próximos da Assis Chateaubriand, estamos de fácil acesso à BR-153, né? Toda essa região central, região da Vila Nova, leste universitário. Então, Santa Helena, ele tem uma localização muito privilegiada, né? Ele tem um espaço físico muito grande, né? Nós ocupamos quase que todo o quarteirão, né, da nossa localidade. Então, assim, localização é privilegiada. De fato, estamos num lugar de fácil acesso para toda a população goiana, né, quando for necessário nos procurar. Você está vendo, Mayra? O seu charme, eu estou fazendo um merchandising para você, porque a Mayra conquista a gente liga para ela, ela ajuda, ela colabora. Então, o charme da Mayra tem um valor inestimável para o hospital. Ela é incrível. Bom, Águas do Bem, água mineral alcalina Levite, essa aqui, ó. Vamos lá, você que está dizendo que é uma pessoa de grandes dotes culturais e profissionais, põe aí a Levite. Ela ajuda em doenças como diabetes, câncer, coração e outras, além de ser um excelente antioxidante. Águas do Bem, entregam na sua residência. Fone 3255-9626. E a Credijur é aquela instituição financeira dos advogados, mas da família de Goiás como um todo. Você pode fazer parte, como eu faço parte. O telefone é 3216-0102, porque faz parte do Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Acesse www.cicobi.com.br e faz parte de uma cooperativa, porque na cooperativa está o sucesso, os destinos da humanidade. Os cooperados estão aí, elas estão crescendo e os grandes bancos preocupados.
E o Sebrae está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre o tema rotina que salvam vidas e homenageando um hospital de ponta que é o Santa Helena. Mas, ô Mayra Mello, aqui rotina que salvam vidas, mas você deve ter uma rotina que não é fácil. Você é mãe? Mãe. Esposa? Tem que ser, num dado momento, amorosa, né? Sim. Você tem que ter um pé lá no hospital e ali você lida com problemas diversos. E é fácil essa rotina? É uma rotina pesada, né? Na verdade, o hospital é não ter rotina, né? O que não é rotina. Tudo que nós programamos para um dia, às vezes dá tudo errado, porque não sabemos o que vai acontecer, né? Todos os dias chegam novas demandas, todos os dias chegam novos desafios e sempre a prioridade sempre será os assuntos do hospital e os assuntos mais críticos, né? Então, acaba que não conseguimos ter nenhuma rotina. É claro, temos planejamento, temos programação, temos orçamentos, mas não é fácil manter rotina. Você tem mais ou menos programado um horário de sair, você não consegue ter um horário de chegar, mas é possível conciliar tudo isso tentando equilibrar, né? É claro que eu tenho certas coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de levar meus filhos na escola para poder passar um tempo com eles, nem sempre eu vou conseguir almoçar em casa, mas a gente consegue, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente consegue sempre ter um olhar diferente, um olhar maternal e conseguir conciliar isso tudo, né? É claro que, como diz o Cortella, né, a questão do equilíbrio é o essencial e é primordial para a área da saúde, mas é uma área extremamente apaixonante. Quem está nela possivelmente não quer sair, mesmo com toda essa rotina intensa, não quer sair porque quem está na área da saúde entende que isso é uma missão. E a nossa missão é de cuidar de pessoas, é de salvar vidas, é de cuidar das pessoas, dos colaboradores que estão conosco. Então, cada história é muito importante, muito interessante, e elas se unem, se juntam ali, se completam, e isso faz parte de uma rotina muito intensa, uma rotina com muitos desafios, mas uma rotina apaixonante, né? Porque quando você vê no final do dia e quando pegamos algumas histórias, alguns relatos de paciente, alguns relatos de colaboradores, isso tudo faz valer a pena. Porque são histórias lindas, né, que passam por nós. Você está falando aí, doutor Marco Antônio, eu estou me lembrando, eu sou de Rio Verde. E a casa dos meus pais era de fundo com um hospital que se chama Santa Terezinha. Que, aliás, o Hospital Santa Terezinha é hoje o Hospital Santa Maria, que era do Dr. Walter Pereira de Castro, que é um médico antigo, meu tio, grande médico. E tinha um médico lá, que tinha a casa ao lado, doutor, não me lembro o nome dele agora, não vou chutar, mas ele tinha a seguinte rotina: ele trabalhava no hospital, ali no pronto-socorro, e ele comprava uma pedra grande, e uma marreta, e ele de vez em quando ia lá e quebrava aquela pedra com a pedra com a marreta, ficava suadinho, quebrava, destruía aquela pedra, depois passava alguém e levava a pedra. E eu sempre achei que ele tinha um miolo mole, que ele era um sujeito que devia ter um problema. Eu tinha muito medo dele, porque eu pensava que ele podia dar uma marretada. Depois eu fui crescendo e falei, poxa, ele encontrou um meio de extravasar válvula de escape. Uma válvula de escape, né? É o que eu posso imaginar agora, e acho que era isso mesmo. Mas o médico que trabalha no intensivista, por exemplo, que não é uma coisa fácil, né? O senhor, por exemplo, o senhor quebra pedra também, não? Lógico que a gente tem que ter uma rotina extra-hospitalar, né? Com a família, com os amigos, a gente tenta cultivar isso. Mas eu creio que tanto na terapia intensiva como na medicina de urgência e emergência, o pronto-socorro, a gente tem um pouco do que a Mayra falou.
A gente tem que estar atento 24 horas por dia. Mas o senhor sai com os amigos, vai para a churrascaria e não se importa se eles pedem uma picanha berrando? Eu fico às vezes pensando que o médico tem alguma coisa assim que... Ele come junto. Mas dá para poder, por exemplo, desligar daquela... Lógico. Você não pode desligar, evidentemente, se você tiver de sobreaviso. Claro. Ou se você tiver alguma responsabilidade social, profissional para aquele momento, né? Mas no dia a dia, principalmente quando existem outras pessoas de plantão responsáveis por aquele turno, você pode sim, deve desligar. Chega em Até casa, para que você possa cultivar uma vida um pouco mais longa, né? É verdade. E é interessante que eu sempre achava que médicos representavam uma categoria social com um nível de divórcio alto. E não é. É interessante isso. O médico, ele normalmente, claro, se divorcia, como todos nós, mas tem muitas outras categorias que têm um nível de divórcio muito mais alto do que o médico, né? Policial, por exemplo, tem um nível alto de divórcio. Jornalista não conta porque jornalista não é gente, né? É outra categoria. Estou falando de seres urbanos normais. É um altíssimo nível de divórcio na área de jornalismo, sabe-se lá por quê. Mas, Vitor Pereira, ali que conselhos você dá aí para os seus colegas ou para alguém que queira enfrentar a gerência de operações de um hospital? Acho que a primeira dica se chama resiliência, né? Você tem que ser muito resiliente, você tem que ser muito determinado. A Mayra falou algo que faz total sentido. Você tem que amar o que faz. Trabalhar em um hospital, independente de ser um diretor, um gerente, um recepcionista, um auxiliar de serviços gerais, ele tem que amar a rotina de um hospital, porque o hospital ele funciona 24 horas, você lida com pessoas, com vidas, você lida com pessoas que precisam de ajuda, pessoas que muitas das vezes não gostariam de estar no hospital, estão ali de fato por uma necessidade. Então, acima de tudo, você tem que amar o que faz, né? Tem que fazer sentido para você. Então, resiliência, amor, né? Dedicação, né? De fato o que a Mayra falou faz sentido. Se trabalhar no hospital é você acabar se dedicando de forma quase que integral. Mesmo que a distância sempre, né, está acessível, estará alcançável para as demandas, né, de um local que funciona 24 horas por dia. É interessante, Mayra, que o Vitor Pereira disse uma coisa que é importante. Pensar que um estabelecimento com essa complexidade funciona realmente 24 horas por dia. 365 Porque, dias no ano. Você vê, por exemplo, qualquer coisa, fechado para balanço. Fechado por mal maior, sei lá, morreu a pessoa da família, eu não sei. Você nunca vai esperar que num hospital você chega e nós estamos de férias, volte mês que vem. Recesso, não há. Né? O hospital se fechar, aí então porque fechou. Mas não é uma coisa que se pensa em não há hospital que só funciona só consultório médico, né? Que pode funcionar, por exemplo, clínicas, das 9. né? Algumas clínicas funcionam só no período do dia, né? Você tem um horário estabelecido, mas não são clínicas que chegam a internar paciente, né? O caso do hospital são 24 horas, 365 dias no ano, né? Não tem possibilidade de fechar, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem feriado, Natal, Ano Novo, tudo isso é normal, né? Tá todo mundo lá. Tudo normal. Agora, doutor Marco Antônio, quais são as categorias que mais tem problema de natureza de pronto-socorro? O que é a demanda maior no pronto-socorro? São acidentes de trânsito? Não, de fato não. Acho que depende, obviamente, do pronto-socorro, do serviço que você está. É lógico que se você estiver num hospital de trauma, você vai ter mais pacientes com trauma, isso é esperado. Mas num pronto-socorro de hospital geral, talvez a maior parte dos atendimentos sejam, de fato, síndromes virais, pacientes com complexidade não tão alta, né? Então, no Santa Helena, especificamente, a gente tem os profissionais que são designados para poder atender esses pacientes com a complexidade um pouco mais baixa. E a gente tem agora, né, a gente lançou há pouco tempo, o boxista, que é uma pessoa com mais tempo de formado, com mais especialização, que atende esses pacientes mais graves que eventualmente chegam no hospital. O nosso hospital tem uma complexidade um pouco maior do que a maior parte dos pronto-socorros da cidade. Qual foi o caso mais inoptado, interessante que o senhor já ouviu falar do seu pronto-socorro? Eu acho que, sem dúvida alguma, atravessar a pandemia de Covid-19 foi extremamente desafiador, né? No meio do ano passado, em junho, julho,
nós tivemos a oportunidade de ter, em alguns dias, mais de um paciente entubado de ventilação mecânica dentro do pronto-socorro, o que não é habitual. Esses pacientes habitualmente estão na unidade de terapia intensiva. E foi muito difícil, a gente contou com a colaboração de todos, não só dos médicos, mas de todos os profissionais do hospital, como o Vitor acabou de falar, para poder conseguir passar daquela fase e salvar o máximo de vidas possível. Eu me referia, o senhor pensou numa coisa, eu perguntei outra, mas não é culpa sua, porque eu, quando trabalhei no pronto-socorro da casa, o caso mais estranho que eu recebi lá foi uma criança que chegou com um turbante, como se fosse com um turbante daqueles de coisa árabe, alguma coisa assim, como se fosse um turbante. Aí a mãe e a avó, muito sem graça, eu falei, o que foi com a criança? A criança lá, assim, com o olho que já tinha chorado muito tempo. Ela falou, podemos ir num lugar privado? Eu falei, sim. Levou ali, aí a mulher tirou aquele turbante, tinha um pinico enfiado na cabeça do menino. O que aconteceu? O menino achou o pinico lá, não sei aonde, enfiou na cabeça, e o pinico não queria sair. E eles moravam num prédio ali, em São Paulo, que era um prédio até classe média alta, e a solução foi fazer como se o menino tivesse coisa. E eles ficaram com medo, porque diz que o porteiro do prédio falava, não, vamos furar o coisa para sair o ar, tal, que foi o que acabou nós fazendo. Mas eles ficaram com medo de furar a cabeça do menino. Então esse foi o caso mais assim, estranho, inusitado. Teve algum caso inusitado que o senhor já viu lá? Não? Eu acho que faz parte do dia a dia do pronto-socorro, né? Pessoas que ingerem eventualmente corpo estranho, pacientes que chegam eventualmente comer um espinho de peixe. Você tem uma miríade de casos, mas eu não me lembro de nenhum em específico. Muito. Se for ficar ali fazendo coisa, é capaz que vai existir umas coisas muito estranhas mesmo. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate, com o tema Rotina que Salva Vidas. É interessante que o intervalo dos programas são muito interessantes. Se nós pudéssemos gravá-los, a gente teria muita coisa para contar. É claro que o doutor Marco Antônio, muito ético, como todos devem ser, não quis contar os casos estapafúrdios, mas realmente num pronto-socorro encontra-se de tudo, não é? Pessoas que fazem coisas às vezes incríveis, engolem coisas malucas, brigam de família, né? O sujeito dá com um prato na cabeça do marido e vai por aí, né? Não é a vida, como o Nelson Rodrigues diz, a vida como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse. Mas, ô Victor Pereira, que conselhos você dá a uma pessoa que queira seguir a sua boa carreira e trabalhar no gerenciamento operacional de um hospital? Certo. Primeiramente, né, igual havia dito anteriormente, amar o que faz, sem dúvida nenhuma, é a pitada mais importante dessa profissão. Ter amor pela vida do outro, gostar de servir, gostar de cuidar, né? Trabalhar no hospital é, acima de tudo, preocupar muito com o outro, né? Cuidar do próximo. Se qualificar profissionalmente, isso é fundamental para estar preparado para lidar com as situações adversas do dia a dia e contar com pessoas incríveis ao teu lado, né? E isso lá no Santa Helena nós temos muita gente boa, muita gente incrível, muita gente competente e acaba tornando a nossa rotina muito mais fácil, né? Porque se você trabalha com pessoas tão incríveis como Mayra, Dr. Marco, tanta gente maravilhosa naquele hospital, mais de 600 pessoas, o teu dia, né, a tua rotina, ela se torna muito mais facilitada. E quem ganha com tudo isso é o nosso paciente, que é a nossa razão de existir. Né? Perfeitamente. Eu notei quanto vocês devem ter um ambiente bom, porque vocês chegaram aqui e o pessoal brincando com o Dr. Marco, né? Falando, Dr. Marco é um sovina. Tanto que a Ferrari, ele falou, o Vitor falou, tanto que a Ferrari que ele comprou é usada. Quer dizer, o sujeito que compra uma Ferrari usada tem que ser sovina mesmo, não é? Brincadeiras com o Dr. Marco, mas veja bem, a gente percebe isso porque, claro que há uma hierarquia, o Dr. Marco é ali um responsável técnico e a Mayra é diretora executiva, mas há uma hierarquia, mas essa hierarquia é de forma tranquila,
não é aquela hierarquia imposta, não é? Porque no hospital, né, doutor Marco, muito rapidamente, nesses minutos finais, não há uma pessoa que não seja importante. Porque se a moça da limpeza não limpar bem o pronto-socorro, ali vai ser um foco de problemas, porque não há limpeza adequada. Então, não há ninguém no hospital dispensável, não é isso? Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, assim, a unidade de terapia intensiva, a UTI, ela começou com isso, né? A gente começou a entender de forma mais clara o papel da equipe multi, o papel de cada profissional. Eu garanto para o senhor que se as pessoas não conseguirem trabalhar em equipe, o resultado não vai ser aquele maximizado. E, literalmente, desde a diretora executiva até o chão de fábrica, que a gente fala, todos são importantes no hospital. Se alguém falhar, eventualmente o resultado pode ser comprometido. Perfeitamente. Mayra, embora você tenha dito que gosta de levar seus meninos na escola, me contaram que durante a pandemia, que você às vezes ficou um pouco mais em casa, disse que o pessoal falou, pai, tem uma mulher aqui em casa, tem uma mulher aqui dentro. Porque você é tida ali notoriamente como um workaholic, né? Você está sempre lá na Santa Helena, representa muito bem o hospital, essa é a sua característica, de gostar daquilo ali, né? Sim. Você acha que é uma boa profissão? Se a pessoa quiser seguir, você recomenda? Recomendo, desde que tudo aquilo que falamos no bloco anterior, e o Vitor falou muito bem, né? Tem que ser um profissional muito resiliente, tem que ser um profissional, de fato, com muita vontade de seguir e ter essa paixão de servir as pessoas, né? Nós temos que ter como paixão o outro, né? Essa vontade de ajudar, essa vontade de acolher, né? Acolher é uma palavra forte, humanização é uma palavra forte hoje nas instituições, porque requer esse acolhimento, essa humanização, o olho no olho, essa questão da proximidade, né? De falar o nome do paciente, né? Sempre falar, né? O senhor Vitor, né? É nome, né? É nominal, é algo amoroso, é algo que de fato você tem que fazer com amor, né? Com dedicação. E isso é para quem gosta mesmo, quem tem muita vontade, mas, como o Vitor falou, quando nós temos um bom clima e pessoas ao nosso redor que nos possibilita fazer isso tudo de forma mais tranquila, isso é muito prazeroso, né? Então, quem tem essa paixão e tem essa vocação e entende isso como missão de vida e como um trabalho muito gratificante, vai fazer isso tranquilamente, né? E vai descobrir que é muito bom, né? É claro, tem que estudar, tem que gostar, tem que se dedicar, tem que servir, tem que amar, mas encontre um lugar que você goste muito, uma boa instituição que você fará isso e fará muito bem. Perfeitamente. Eu em hospital, eu não sei se vocês fazem isso. Se fizerem, vão me ouvir. Uma coisa que eu não gosto quando eu vou em consultório para qualquer coisa é quando o corpo técnico de médico fala comigo no inho. O senhor põe o joelhinho aqui, esse cabelinho, e eu fico com a gastura daquilo, porque eu sei que é para poder fazer você se sentir mimado, né? Porque quem não gosta? Mas eu particularmente não gosto dessa coisa do inho, né? Não faz parte do protocolo de atendimento, né? A questão do olhar no olho, não. O diminuir, não, né? Nada no diminutivo. Não, mas até né? às vezes assim, a enfermeira faz pro bem, carinhoso, né? Põe esse joelhinho aqui, tira esse sapatinho, tal, né? Então aquilo ali me incomoda, mas eu sou um chato, não é? Se vocês virem eu entrar num restaurante, pode entrar, porque o restaurante é bom, porque eu sou tido como chato. E eu mesmo me acho chato, né? Então, crítico, eu fico com chatice. Bom, doutor Marco Antônio, o senhor ainda acha que a profissão de médico, tem tanta gente querendo ser médico, né? Porque as pessoas acham que no passado o médico era realmente aquele profissional que ficava rico mais rápido que os outros, né? Hoje não dá para comprar Ferrari nem usado. Mas brincadeiras à parte, pode completar a pergunta. Não, faz favor. Não, o senhor ainda indica para os filhos, para as pessoas, que sim, sejam médicos? Eu indico. De fato, assim, você não pode ter essa visão monetária, de fato, ela não é verdadeira, né? A gente tem muitas faculdades de medicina, você tem muitos profissionais entrando no mercado. Como em qualquer área, é uma questão de oferta e procura, então
a remuneração tem caído ao longo dos anos, mas não é só uma questão de remuneração. Você ainda tem uma boa remuneração, você ainda tem uma boa qualidade de vida, mas principalmente você ainda ajuda muitas pessoas, né? Se você tiver o foco em ajudar as pessoas, a fazer com que elas melhorem, se isso for bom para você, se isso realmente agregar valor, fazer medicina ainda vale muito a pena. Eu tenho uma filha que está prestes a se formar numa grande universidade americana de prestígio em medicina. E nos Estados Unidos, que eu entendo que ela vai acabar ficando por lá, ainda é uma profissão de extremo prestígio. Tanto que ela não se formou ainda, falta 1 ano e meio para se formar, e já está recebendo o salário de um grande hospital americano, sob a tutela de que ela vai trabalhar no hospital. Uhum. Então nós já estamos te adiantando o salário para você trabalhar no hospital. Que é uma coisa que aqui não é pensável ainda. Né? Ninguém vai lá numa grande universidade e diz, você vai receber, como ela está recebendo, $20 mil por mês, porque ela é estudante de ponta, está entre as 3, 4 melhores. Mas nos Estados Unidos, prestígio. Agora, no Brasil é claro que o prestígio do médico, até sob o ponto de vista, a meu ver, espiritual, o médico bom, ele vai ter sempre aquele lugar que merece em qualquer sociedade, porque é uma profissão muito nobre. Bom, muito obrigado, Vitor Pereira. Gostei da sua presença aqui, seu senso de humor apurado. Dr. Marco Antônio não alimenta a turma que fica dizendo que o senhor não quer pagar a viagem a Paris para ninguém. Nunca pagou a viagem a Paris para vocês dois, né? Infelizmente, até hoje não. Eu vou te dizer, né? Eu também estou no seu time. Né? Mayra Mello, muito obrigado. Obrigada. Você sabe que eu atendi particularmente que você aqui com muito prazer. E meus parabéns a todo o corpo clínico, aos médicos, aos técnicos, às pessoas que estão neste hospital que faz 65 anos. Meus parabéns a vocês. Estão numa instituição séria e a sociedade precisa disso. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado.